Prestes a completar 10 anos de vereança, eleito 3 vezes, 3 pleitos seguidos como vereador em Ribeirão Preto, Marcos Papa se prepara agora para uma nova caminhada, quer alçar voos mais altos. Para isso ele quer chegar ao Congresso Nacional. É ele o convidado especialíssimo de hoje do Aqui Pode Tudo. Papa, muito prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, Kevenato, ter você, um jornalista tão experiente, sabedor da política, do que se passa. Tá chamando de velho logo de cara e quer que eu bem aí. Você já vai apelar. Mas é realmente uma alegria poder estar aqui conversando com o tempo, em profundidade, sobre esses assuntos importantes do legislativo da nossa cidade. E só para fazer justiça, eu não troco essa experiência por nada, viu? Acredito, tenho certeza. Já fui jovem, já valeu a pena, tranquilo. Papa, você foi eleito pela primeira vez pelo Partido Verde, isso, acompanhando a Marina Silva. Também exato. A Marina Silva fundou outro partido, que foi o Partido Rede Sustentabilidade, isso, né? Você acompanhou, se reelegeu, sim, vereador, e no último pleito você já se elegeu pelo Cidadania. Exatamente. E agora surge pelo Podemos, onde você vai concorrer a uma vaga na Câmara Alta, na Câmara Federal, para deputado federal. Exatamente. Por quê? O partido não te diz muita coisa, você ficou desalojado em algum deles? A legislação brasileira ainda exige a filiação partidária para poder disputar um pleito eleitoral. E só por conta disso nós temos 37 partidos funcionando e outros 3 com pedido já praticamente consagrado. Vamos ter 40 partidos. Na verdade, a cláusula de barreira, ela veio para ajudar a melhorar isso aí, né? Ela foi uma das coisas importantes da reforma política, foi a cláusula de barreira. A gente não percebeu, mas o PHS já sumiu, o PPL, Partido Pátria Livre, já sumiu, alguns partidos já sumiram. Nós caímos em 2018 de 36 para 21 partidos. Os outros ainda continuam como se fosse uma ONG, porque perderam acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário. Certo. Nessa eleição, que a régua sobe para 11 federais, em 2018 foram 7. A régua sobe para 11 federais e 2,5% dos votos válidos. Nós vamos assistir os partidos caindo de 21, 22 para 15. E assim tem que ser. Até chegar em 7, 8 no máximo, que tá bom demais, né? 7, 8 ideologias já tá bom demais. O que a sociedade tem que estar atenta agora, Kevenato, é que nós estamos sendo governados por uma aristocracia partidária bilionária. Os fundos partidário e eleitoral, que em 2014 somavam R$1 milhão, agora somam 7 bilhões de reais. Perdão, era 1 bi, agora somam 7 bilhões de reais. 7.400. Ou seja, nós estamos assistindo a criação, o nascimento de uma aristocracia partidária bilionária. O que nós temos que olhar agora, o que a população tem que olhar e o que eu quero ver lá em Brasília? Os critérios de utilização desse fundo. Duvido que essa classe política irá reduzir esse fundo eleitoral e partidário lá para 2026. Duvido muito. O que a sociedade, mas nós temos que continuar nessa linha, né? Eu acho que tem que existir o fundo partidário e o fundo eleitoral, mas não nesse gigantismo. Esse gigantismo significa quase que um cheque em branco para a recondução de caciques políticos que não querem transformação, que querem manter o atual status de poder. Então, já que tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, vamos trabalhar para reduzi-lo. Mas se não for possível, no mínimo, para criar critérios transparentes de utilização dessa dinheirama, porque 7 bilhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, principalmente num país no qual 33 milhões de brasileiros passam fome hoje. E principalmente caindo em mãos erradas, né? Exatamente. Na forma como está, é um cheque em branco para recondução de caciques partidários. Nós estamos mexendo nisso. Papa, você sempre teve a aprovação das urnas, por 2 vezes foi reaprovado, né, o seu mandato parlamentar. Sinal que você, pelo menos, cumpriu aquilo com que você combinou com o eleitorado, né? Você sempre foi um dos mais votados em Ribeirão Preto, nas 3 eleições, o que mostra prestígio. E prestígio se adquire através de trabalho, não através de discurso apenas. Correto. Ponto. Como é que você espera catapultar, pegar isso e levar para a região, para não depender única e exclusivamente dos votos do eleitorado municipal? Bom, vamos lá, alguns temas de extrema importância que o nosso mandato abraçou desde o começo. O nosso mandato não é aquele mandato que coloca o filho na creche, tapa o buraco de rua, põe luz. Nós não somos aquele mandato do varejo, né? O nosso mandato atende a cidade como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa coleta de lixo,
eu estou atendendo todo mundo. Lógico. Se eu tenho uma boa distribuição de água, se eu trabalho pela redução do desperdício de água, que é um descalabro em Ribeirão Preto, eu estou ajudando todo mundo. Se eu tenho um bom transporte coletivo, eu estou atendendo todo mundo, porque todo mundo quer cuidado. Só que nós temos que cuidar da cidade como um todo, né? Por isso que eu digo, cuidando da cidade, eu cuido das pessoas que vivem aqui. Vamos pegar o caso do transporte público. Nós temos em Ribeirão Preto uma calamidade que é o transporte público há anos. Eu relatei uma CPI, eu presidi uma CPI, construí um inquérito robusto com provas cabais que mostram que prefeitura e pró-urbano não cumprem o contrato de transporte público. Ambos descumprem o contrato público de transporte. Não por outra razão, nós temos essa calamidade que é o transporte público em Ribeirão Preto. Hoje, mais uma greve num governo que está caminhando para o penúltimo ano. Então, isso é inadmissível. O que eu estou percebendo correndo a nossa região nesse tempo todo? Que o transporte público ele é ruim na região metropolitana de Ribeirão Preto. Quero crer que no estado todo. Se houver contrato, deve ser velho, não deve estar sendo cumprido, não deve estar recebendo a devida fiscalização, como é o caso de Ribeirão. Né? Você há de se lembrar que no ano passado convoquei aquele secretário da administração que foi exonerado, ele não respondeu nenhuma das 3 perguntas que eu fiz, nenhuma, e ele foi convocado, ele não foi convidado. Ele é uma autoridade paga com dinheiro público para prestar esclarecimentos. Ignorou as 3 perguntas e teve o capricho de dizer que o custo das linhas de ônibus não era interessante. Para essa administração pode não ser, por isso que o povo paga uma tarifa cara por um transporte ruim. Então eu percebo que isso acontece na região. Nós temos aqui no Instituto Federal do Sertãozinho 500 estudantes que estão sofrendo com poucas linhas de ônibus. Quem mora em Brodowski e Batatais, idem. Ônibus precários, ônibus que quebram na estrada, que expõem a população ao risco de morte. Aqui em Ribeirão nem se diga, as nossas auditorias flagraram ônibus com pneu careca, vidro frontal trincado, lanterna quebrada. A mulher caiu do ônibus porque a porta estava amarrada com arame, o arame arrebentou, ela caiu. Arremessada para fora de um ônibus. Exato. Quer dizer, isso é uma ilegalidade flagrante, escandalosa, cruel que essa administração comete em permitir frota de ônibus vencida. Essa administração descumpre lei. Cláusula de contrato público tem força de lei. Ô Papa, deixa eu só colocar um pouco mais de veneno nisso aí, e estou fazendo isso propositadamente. Não sei se você ouviu o Tati Repórter de ontem, terça-feira. O Tati Repórter mostra lá o presidente Bueno do sindicato dos motoristas, dos empregados do transporte coletivo, essa coisa toda, e ele fala claramente que ele esteve reunido com o secretário de governo do município de Ribeirão Preto, com o secretário de Justiça de Ribeirão Preto, pedindo para que intermediasse a conversa entre eles, sindicato, né, e o patronato, os donos das empresas de ônibus. E os dois, tanto o secretário de Justiça quanto o de governo, disseram claramente a ele: nós não queremos nos meter nisso. Não é problema nosso. Isso é o cúmulo do absurdo. Foi o meu comentário. Inclusive. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é uma covardia que se faz com o povo de Ribeirão Preto. Porque, de novo, Kevenato, nós estamos na era da informação em tempo real. Então, por que os custos das empresas de ônibus não está agora no site da Transerp, no site da Secretaria da Administração? Essa planilha, né, de custos, o que tem lá, gente? Não é nada misterioso. Ali tem o salário dos motoristas, o encargo trabalhista, o gasto com diesel, com pneu, com manutenção da frota. É isso que tem ali. Por que isso não está agora em tempo real? Por que cada linha, são 120 linhas, 350 ônibus para atender 120 linhas? Por que cada linha não é um centro de custo? Qual é a quilometragem, o que se gasta em horas trabalhadas, em encargos trabalhistas? Porque a administração vai ter na ponta da língua. O pró-urbano está errado, o pró-urbano está mentindo que o sistema de transporte público está à beira do colapso, ou o pró-urbano está falando a verdade? Então, quando eu vejo o prefeito não respondendo isso,
Isso não é aceitável nos dias de hoje, porque, de novo, uma administração que está caminhando para o penúltimo ano de governo. Pior do que não responder é ignorar, né? O fato de 2 secretários dessa importância dizer em nome do prefeito que não tem nada a ver com isso, que não quer nem saber do fato. É porque os motoristas estão transportando ET, não é Ribeirão Pretano, que pois anda nos ônibus? É a pergunta que se faz. É gente que precisa trabalhar, que acorda cedo, que toma 2 conduções. É o direito consagrado, que trabalha o dia inteiro. O direito essencial garantido em Constituição. Então, a prefeitura vem repetindo essa postura em outros casos. No caso do transbordo de lixo na Mário Donegá, lá na saída para Dumont, se você pegar as reportagens que eu fiz, quem acessar agora o marcospapa.com.br vai conferir, parecia que havia aquele filme do Michael Jackson, aquela coisa do thriller, aqueles zumbis. Eu falei, vocês são servidores da prefeitura? Somos sim, Papa, e nunca ninguém veio aqui. Se você for hoje, 3 anos depois, porque eu denunciei para o Ministério Público do Trabalho essa vergonha, você vai ver um lugar melhor. Trocaram as balanças, onde fica o servidor ali que calcula, que anota o peso, a tonelagem dos caminhões, tem ar-condicionado, o refeitório melhorou muito. Então, não é só lá que a prefeitura está dizendo que é porque é uma empresa contratada. Quem contratou foi a prefeitura porque quis. A prefeitura é obrigada a fornecer serviço público de transportes. Se ela contratou uma empresa, é porque ela quer, ela que faça essa empresa trabalhar direito. Ela é obrigada a dar. E a prefeitura tem que ir lá ver as condições que esses motoristas estão trabalhando. Você já mostrou aqui, Renato, nos programas da rádio, da TV, na multiplataforma aqui, barata na geladeira na geladeira de motorista. Quer dizer, barata no armário, onde eles guardam a marmita, não é trancado direito, o morador em situação de rua vai lá e rouba a marmita, usa o banheiro que é dele. O motorista tem 5 minutinhos para tomar uma água e fazer xixi. Ele chega lá, o banheiro tá ruim, ele vai embora com a bexiga cheia. A gente sabe que isso é até risco de morte. Ele pede, pelo amor de Deus, para usar um banheiro de um comércio. Sabe, isso em 2022, gente. Eu não aceito nenhuma desculpa. Agora, deixa eu fazer te dar mais uma informação. Isso não é pimenta que você pôs, isso é verdade. Não, eu vou te colocar mais uma informação que é verdade, mas surge como pimenta. Tá bom. Não tem outra forma de ser diferente. O sindicato avisou com mais de 96 horas de antecedência. Quinta-feira da semana passada, tivemos um feriado. A Transerp não só aderiu ao feriado, ou seja, nem se preocupou, não apareceu em reunião nenhuma, como na sexta-feira decretou ponto facultativo. Ficou fechada quinta, sexta, sábado e domingo, para que na segunda-feira nada se resolvesse, não aparecesse em lugar nenhum, e na terça, que foi ontem, a greve fosse decretada. Eu queria que esse pessoal fizesse o que eu faço, tomar um ônibus lá no Palocci 3, lá no Ribeirão Verde, 7 horas da manhã, no Jardim Progresso, mesmo nos Campos Elíseos aqui, que as linhas atendem as empregadas domésticas que trabalham lá nos condomínios, fora do anel viário. Eu queria que esse pessoal fizesse isso, para entender o calvário, o sofrimento do usuário de transporte público em Ribeirão. Isso não é admissível, Renato, isso não é admissível. É uma indiferença, uma complacência. Eu dizia que a administração anterior comportava-se como sócia dessas empresas, e havia evidências para isso. Eu provei, processei, denunciei, e a justiça tá processando, porque a ação civil pública está tramitando, né? Agora, isso não é admissível nos dias de hoje, sinto muito, essa administração está excessivamente complacente. Transporte público dessa administração é um estrondoso fracasso, quem sofre é o povo. Agora, Papa, como é que se explica o preço da tarifa? Vou fazer uma comparação para você aqui. Vamos lá. São Paulo, capital, maior cidade do país, 16 milhões de habitantes, em torno disso, com a grande São Paulo, essa coisa toda, região metropolitana. Você pega um ônibus em Moema e vai descer em Itaquera, bem próximo ao campo do Corinthians. Você anda 36 quilômetros e paga 4,40, que é a tarifa em São Paulo. Você pega um ônibus aqui na Praça Coração de Maria, na Vila Tibério, para descer aqui, no central, aqui na Evangelina. Você paga R$5. Onde que está o lucro? Onde que está o prejuízo? Por que ônibus em Ribeirão Preto gasta mais que o ônibus de São Paulo? É super importante essa pergunta, Renato, e eu digo que o prefeito herdou um contrato assinado por uma organização criminosa e está reproduzindo as mesmas condutas. Não importa ter herdado o contrato de uma organização criminosa. Se a atual concessionária está descumprindo cláusula contratual, a prefeitura está automaticamente autorizada a rescindir esse contrato. Lógico. Esse contrato tem que ser extinto.
Por quê? Porque ele não admite subsídio. O contrato de São Paulo admite subsídio. A prefeitura coloca bilhões de reais para subsidiar o preço da tarifa. Beleza. Só que lá os números aparecem. Hoje não aparece. Vou te dar um exemplo. Aprovamos a semana passada, retrasada, a possibilidade de propaganda no vidro traseiro dos ônibus. O que a prefeitura escreveu na justificativa? Para aliviar o caixa das empresas. Não! Não, pelo amor de Deus. Esse dinheiro, a prefeitura tem que fazer uma licitação da propaganda no vidro traseiro dos ônibus, nos pontos de ônibus, e esse dinheiro tem que ir para um fundo de mobilidade urbana. Você coloca uma cesta de recursos, que é Venato, a propaganda no vidro dos ônibus, a propaganda nos pontos de ônibus, um pouco da multa, um pouco da Zona Azul. Você coloca isso no fundo de mobilidade urbana que vai ser criado agora. A prefeitura mandou. O plano de Nova York permite nos ônibus que seja, até no interior do ônibus, de forma discreta, obviamente, que seja, e na lateral. Que seja, mas o que eu defendo é que a prefeitura administre essa grana, são milhões de reais. Aí sim nós vamos calibrar. Bom, então o custo do transporte é 120 milhões, quanto que eu coloco no fundo de mobilidade urbana para baratear o preço da tarifa? A tarifa é cara. Tem gente que falta de uma entrevista de emprego porque não tem 10 reais para ir e vir. E não é pouco, não. Tem gente que falta em consulta médica. Então, esse contrato de Ribeirão Preto, ele tem que ser extinto. Vamos relembrar que o Tribunal de Contas condenou a licitação e o contrato. Porque os estudos que embasaram a atual situação, o Tribunal de Contas declarou frágeis, insuficientes. Precários, o termo, abre aspas para o Tribunal de Contas, precários os estudos que embasaram o atual contrato, a atual licitação, o atual contrato. Aí nós descobrimos mais coisa, que aquela mulher que foi arremessada para fora do ônibus, ela não recebe nenhuma indenização. Porque não está inseguro. Porque o Prourbano não faz seguro dos ônibus. Exato. E a prefeitura não faz nada. Zé, eu fico maluco. Não, mas é de revoltar, não tem. Porque é aviltante, é revoltante, é uma covardia macabra. Aquela mulher não morreu porque ela caiu longe do ônibus. Porque se ela cair perto, ela podia ser enrolada na roda do ônibus. Hoje, se viesse um carro logo na sequência para ultrapassar o ônibus, como foi aquele motociclista na Rua Javari. Não, exatamente. Na Rua Javari. Exatamente. O ônibus precisou parar um pouco longe, porque tinha um carro estacionado no ponto de ônibus, no espetinho, aquele famigerado espetinho, que essa administração está indo para o 6º ano e não corrige essa desumanidade. Ele teve que parar, porque tinha um carro parado ali, acho que nem o carro viu que tinha um espetinho ali. O que é esse espetinho? Para que serve esse espetinho? É para pessoa? Para sinalizar para ser humano? Aquela senhora também não recebeu indenização. Até acontecer o que aconteceu com essa servidora do Ministério Público, que teve um carro, um ônibus bateu no carro dela, ela não se identificou como do Ministério Público, tomou a prensa lá dentro para não acionar a justiça. Quando ela disse que ia acionar, aliás, fazer o boletim de ocorrência, disseram que quem ia pagar a conta era o motorista. Ela falou: olha, eu também sou pobre, eu também não tenho dinheiro, eu vou acionar, isso é um problema que vocês têm que resolver com a prefeitura. Então, o assunto transporte público é um vexame dessa administração. Mas você poderia esperar alguma coisa diferente quando eles falam que mobilidade urbana é construir ponte, é deixar a cidade cada vez mais concretada, mais desumana, e não facilitar a vida de quem realmente precisa. Exato. Você pega Fernando Ferreira Leite, a avenida lá do Ribeirão Shopping, demorou 20 e tantos anos o processo. Bom, saiu a avenida, eu percebi sinceramente uma pressa eleitoreira, né? Temos que inaugurar a avenida antes da eleição. Beleza, ficou melhor? Ficou muito melhor, não se discute, mas cadê a ciclovia? Aí você está falando de mobilidade, né? Lógico. Então vamos lá, o que diz o nosso plano diretor de Ribeirão Preto? O manual de funcionamento da cidade, que prioritariamente deve ser o pedestre, depois o ciclista, depois transporte público, depois carro. Como a mobilidade urbana em Ribeirão Preto é um fracasso, o que o cidadão fez? Comprou carro, comprou uma pequena motocicleta para não depender desses 3 outros modais que são muito ruins em Ribeirão. Calçada é armadilha, além de não ser arborizada. Ciclovia, 29 quilômetros só, fragmentado, não é interligado. Exato. E ônibus, essa tragédia que nós acabamos de falar, né? Então, o que o Ribeirão Pretano fez? Comprou carro, comprou uma pequena motocicleta. Não por outra razão, o trânsito de Ribeirão Preto é um dos que mais matam no mundo. Essa tragédia é uma tragédia planejada, é desleixo dos governantes. Você falou... Aí, sabe o que me disseram? Me disseram o seguinte: mas o contrato não manda fazer ciclovia nessa avenida. Eu disse o seguinte: mas precisa mandar? Só faz se mandar? Quer dizer, nós estamos em 2020, só faz se mandar?
Pelo amor de Deus, gente. Aí, aí me perguntaram assim, mas numa cidade quente como Ribeirão Preto, quem que vai querer andar de bicicleta? Foi um senhor que foi na Câmara Municipal, eu falei, o senhor mora em Ribeirão Preto ou eventualmente vem pra cá? A pessoa ficou meio sem graça, não respondeu, eu falei, porque não é quem vai querer. São milhares de trabalhadores que hoje precisam da bicicleta para trabalhar. E estão nas ruas disputando espaço com para-choque. Vai na Tomás Alberto, na Avenida Recife, nos canteiros de obra da Zona Sul aqui de Ribeirão Preto, milhares de trabalhadores enfrentando para-choque para poder se locomover. Então isso é necessário. Para comparar, Ribeirão Preto em relação à Americana, em relação, vou pegar duas cidades, São José dos Campos. Ambas têm mais de 200 quilômetros de ciclovia interligado. Ribeirão Preto tem 29. Fracasso. São José dos Campos, só porque você citou, São José dos Campos tem 1.400 câmeras inteligentes. Exatamente. De vigilância na cidade toda. Foi o que nós vimos Ribeirão lá. Preto tem 130, apenas 40, cerca de 40 estão em funcionamento. Ô Zé, posso corrigir, me permita? Fica à vontade. Ribeirão não tem nenhuma. Tinha 29 aqui no centro, Olho de Águia. Aí um gênio disse que precisava colocar 110. Ótimo, realmente precisa colocar 110. Mas sabe o que o gênio fez? Ele falou, tira as 29 que eu vou pôr a 110. Faz 3 anos. Faz 3 anos que Ribeirão Preto não tem uma câmera. São José dos Campos tem 1.100. Medellín tem 1.400. Só que Medellín tem 2,5 milhões de habitantes. São José tem 700, igual a gente. É a mesma proporcionalmente, São José tá ganhando de Medellín. Exato. E Medellín fez aquilo por causa do cartel de Medellín e das Farc. São José andou na frente, parabéns. Nós queremos isso para Ribeirão Preto. Precisa voltar essa câmera urgente mesmo. Você falou de que conheceu funcionários da prefeitura que você nem imaginava que fosse, que trabalham na coleta de lixo, ou separando o lixo, ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Lá no transbordo. No transbordo. Eu moro cerca de 20 anos na mesma casa, em frente a um parque, né, cuja iluminação já foi roubada 2, 3 vezes, não tem policiamento, não tem, é um parque público, um parque municipal, não tem fiscalização, não tem, enfim, guarda, não existe. E nunca passou por lá, como a gente está falando de lixo, nunca passou por lá uma coleta seletiva. Mas a prefeitura fala que expandiu o programa de 29 para 127 bairros. E no gabinete... No meu não chegou. Então, no meu gabinete chega isso. Eu moro num bairro, praticamente um bairro central. E vamos convidar a população agora a acessar o site Recicla Ribeirão, que foi uma sugestão que eu fiz, o prefeito adotou. Tá lá, Recicla Ribeirão, mas muito precário. A pessoa digita o nome da rua. Se tiver no programa, a rua aparece. Mas não tem um botãozinho para você escrever assim, olha, na minha rua não tem. Pode passar na rua do lado, que hora que vocês passam. Então, o munícipe coloca o reciclável e o orgânico junto. O caminhão pega e leva os dois. Exato. E Ribeirão Preto continua gastando milhões de reais para enterrar lixo reciclável em Guatapará. Não tem cabimento. Vale registrar que a prefeitura descumpre lei nesse aspecto também. Porque há um acordo multilateral com o Ministério Público e a sociedade civil que obriga a destinar 150 toneladas para a cooperativa Mãos Dadas. E a prefeitura descumpre isso. Então, ô Zé, não é admissível um negócio desse. Eu posso dizer que eu fico indignado. Hoje é fora da lei? Pode afirmar. Estaria aqueles quadrinhos americanos, de filme americano, procurado? Você pode fazer essa afirmação. Eu tenho 12 provas, pelo menos, de leis descumpridas nessa cidade. Você pode fazer essa afirmação com bastante serenidade. A prefeitura descumpre leis, falamos algumas aqui. Mas a prefeitura não mantém, Papa, desculpa a minha ignorância, a minha insistência, até para que você possa ser repetitivo, mas que a pessoa consiga entender, né? de qualquer forma, né? Não existe o portal da transparência, que é o combate à corrupção, essa coisa toda? Depende. A prefeitura não cumpre a lei que manda publicar as licenças ambientais que ela conseguiu para fazer essas obras. A cidade vai ficar melhor? Vai, mas repare que são obras com a cara da década de 90, né? Cadê as licenças ambientais que a prefeitura conseguiu para fazer essas obras? Você sabe onde está? Nem eu, nem o promotor, porque eu denunciei pro promotor, eu espero que o promotor tome providência, porque a prefeitura está descumprindo lei. Está devidamente apurado e denunciado de maneira cristalina. Eu espero que o Ministério Público tome as devidas providências. Aliás, estou esperando há 24 meses, porque essa lei já não é de agora. Vou falar outra lei, já que nós estamos falando de resíduo.
né? Existe uma lei municipal que diz o seguinte: sempre que um concessionário, um vencedor de licitação, fizer recursos econômicos a partir dos resíduos sólidos da cidade, ele tem que mandar 20% para a Rua Lafayette 1000. Sabe o que é lá? Secretaria da Fazenda, o cofre da cidade, tá lá. Muito bem. Essa lei é descumprida. E a Estre, ela publica no balanço dela que ela pega o metano do aterro, queima, roda a turbina, produz eletricidade e vende para a concessionária. Parabéns, é isso que é para fazer. Mas cadê os 20% da prefeitura? A prefeitura só precisa fazer o seguinte: a lei tal, do ano tal, determina isso, 20% está publicado no balanço da empresa. Por que não manda esse boleto para a Estre? Cadê o boleto da Estre? Eu quero saber. Que também, por sinal, presta um serviço de gosto extremamente duvidoso para a cidade. Pois é, então tem essa questão, mas eu quero saber de cumprimento da lei. Exato. Então você tem uma coleta de recicláveis muito ruim, o Ribeirão Recicla precisa ser muito melhorado. A gente sabe que a Coderp, até ser fechada, tem bons funcionários lá que poderiam, vamos dizer, criar o Recicla Ribeirão 2.0. Ora, o munícipe quer saber o seguinte: entra lá e vê se a sua rua é atendida. E que hora? Ele entra, a rua dele não tá lá. Não tem um botãozinho para ele perguntar: olha, eu moro na rua A, na rua B, eu moro na rua Amilcar José Papa, por que não passa na rua Júlia Rosa? Por que não passa? Ele não pode perguntar, não tem lá. Então, o programa Ribeirão Recicla, a plataforma virtual, ela precisa melhorar muito. Autoritário, né? Algumas cidades... Impõe como quer e algumas cidades já tem essa plataforma. A gente se inspirou no Recicla Sampa, de São Paulo. Lá essa plataforma já é muito mais avançada. O munícipe pode entrar, ele pode denunciar a empresa que passou atrasado para colher o reciclável, ele pode denunciar a empresa que não passa. Então, precisa ser interativo. Né? Precisa ser interativo. O Recicla Ribeirão foi um passo necessário, mas precisa ser melhorado. Você se sente um resistente? Vou te falar por quê. Ribeirão Preto tem hoje 22 vereadores, tinha 27 até o mandato passado, até a legislatura passada. Dos 22, mais da metade era de oposição. Né? Houve uma cooptação de tal forma que hoje o prefeito não tem mais a menor preocupação em aprovar nada na Câmara. Ele tem aprovado insistentemente projetos irregulares, empréstimos bancários. Eu não sei mais a saturação do endividamento da cidade, quanto que anda, porque ninguém presta conta e ninguém cobra, né? E você teria uma vida muito mais fácil se você aderisse a esse tipo de cooptação. De repente você está bancando o durão. Você se considera um renitente, um resistente a isso? Mas eu me considero um vereador que representa os interesses da população. Você, para representar os interesses da população, você tem que ter um nível de independência muito grande. Né? Você não precisa ser do contra, não é isso. Mas a independência, ela custa. Quer dizer, você não tem cargo, você não tem apadrinhado, você não tem gente do seu partido político empregado, porque dá apoio. Você tem um compromisso com a população. Então, quando eu venho na tribuna, quando eu venho aqui a seu convite, você já me entrevistou várias vezes, e quando eu me coloco à disposição da população nas mídias sociais, eu falo com liberdade plena sobre qualquer assunto de Ribeirão Preto. Eu falo com liberdade plena de qualquer assunto de Ribeirão Preto. E aí, eu digo isso para a população, até olhei para a câmera aqui para poder olhar nos olhos de quem está nos assistindo. À vontade. Isso me traz uma satisfação muito grande, poder fazer isso. Né? Porque o cara, quando se elege, o vereador, quando se candidata, o deputado, ele diz que vai defender os interesses da população. E não os próprios interesses ou de grupos econômicos que ele representa. Mas na prática, muitas vezes é o que acontece. Então, por isso que o Brasil precisa amadurecer na democracia participativa. Porque a democracia representativa está falida. Ela está falida. Vê o Congresso Nacional. Como é que pode um senador continuar custando R$34 mil o plano de saúde dele vitalício? E o deputado federal deve ser perto disso. Como é que pode um troço desse? Como é que pode o país gastar 7 bilhões? E é mais, porque o tal do horário eleitoral gratuito é gratuito para quem?
Pro consumidor não é, pro eleitor não é, pro cidadão não é, ele tá pagando. Esses veículos têm eles são recompensados, eles são indenizados por aquele horário que ele estaria vendendo uma propaganda por X, ele abriu mão daquela receita, ele vai lá e cobra o governo. E o governo paga. Então não é 7 bi, é mais que 7 bi. E nós vamos assistindo isso em várias escalas. Então, nós temos que melhorar bastante a questão da democracia participativa, a população tem que cuidar. Algumas coisas só vão mudar, como foi a lei da ficha limpa, que não foi de iniciativa de um parlamentar, de um político, mas sim da população, e eu vejo outros assuntos nesse calibre. O Brasil precisa do voto distrital. Essas campanhas milionárias são necessárias porque caciques políticos viajam o estado inteiro, porque tem milhões para gastar, compram votos através de apadrinhados políticos e se perpetuam no poder. Eu quero ver quem desce a Barão do Amazonas comigo. Quero ver quem anda na São Sebastião comigo. Eu quero ver quem anda na Guido Golfeto comigo, na Antônia Munhato Marinsec, na Avenida Presidente João Goulart, na Rua Javari, pedindo voto, né? Vai ter 200 assessores em volta, porque tem dinheiro para pagar, nunca mais pisa em Ribeirão, né? Porque vem cá, toma voto, porque tá ligado a alguém e tal, toma voto e nunca mais aparece. Então, essa postura, nossa, a gente precisa melhorar isso sim, Zé. Papa, nunca se falou tanto de meio ambiente, nunca o Brasil ficou tanto exposto e tanto de joelho perante a opinião pública mundial e principalmente através das grandes organizações que cuidam de meio ambiente, como agora, ao ponto da gente perder 2 ativistas do meio ambiente de uma forma absurda, né? Extremamente pela ausência do governo. O governo não tomou conta de sua área e o presidente achou que é uma aventura você fazer isso. Ser jornalista nunca foi uma aventura. Ser indigenista, defender o direito dos índios, que são os verdadeiros donos da terra, nunca foi uma aventura. E você foi eleito na bandeira do meio ambiente. Teu primeiro partido, tua primeira eleição foi através do Partido Verde, né? Exato. Você teve que fazer mudança no meio do caminho exatamente por conta de cláusula de barreiras, essas coisas todas. Como é que você vê o meio ambiente em Ribeirão Preto? Não quero trazer o escândalo da Amazônia, tudo aquilo que nós estamos sofrendo, estamos vendo com desmatamento, com o ministro envolvido em venda ilegal de madeira para o exterior, o assassinato de um indigenista, de um jornalista estrangeiro, inclusive. Como é que você vê aqui em Ribeirão Preto o tratamento do meio ambiente? Funciona, pelo menos? Bom, nós citamos um exemplo de lei descumprida da prefeitura, que ela não mostra as licenças ambientais que ela conseguiu para fazer essas obras de mobilidade, né? Então nós não sabemos onde será essa compensação ambiental para não prejudicar o microclima daquele bairro que está recebendo os bem-vindos corredores de ônibus. Então um exemplo está aqui. Nós temos áreas verdes, Chiavenato, nós temos lá no Ribeirão Verde, no Salgado Filho, nós temos área de proteção com curso d'água com esgoto in natura. Tá? Nós temos reserva. Repete o bairro pra gente. No Salgado Filho. Salgado Filho e Ribeirão Verde. Esse riacho, ele atravessa a rodovia Anhanguera, ele passa por baixo dela, ele vai sair no Ribeirão Verde, que vai sair no Rio Pardo. Ribeirão Preto está despejando esgoto in natura, já flagrei várias vezes. De novo, acessar marcospapa.com.br, está lá os filmes e a matéria escrita e assinada pela jornalista Monize Zampieri, que está nos dando a alegria de estar presente aqui conosco. Que eu agradeço muito. Ontem eu falei com ela bastante. Então tá tudo muito claro lá para mostrar. Nós temos aqui em Ribeirão Preto uma péssima distribuição da arborização. Chiavenato, aquela sibipiruna da 9 de julho, ela bombeia para a atmosfera 500 litros de água por dia, cada uma delas. São bombas de melhoria da umidade relativa do ar em Ribeirão Preto, que, como todos sabem, nós temos um clima em Ribeirão Preto típico de deserto. Não é uma metáfora, o nosso clima é típico de deserto. Nós temos uma amplitude térmica muito grande, de madrugada, gelo, frio, e de tarde chega muitas vezes a 29 graus em pleno inverno. O que culminou no ano passado naquelas nuvens de poeira de 15 quilômetros de altura que engoliu Ribeirão Preto. Lembra disso? Lembro, opa. Porque a gente não planta mais árvore no dia da árvore, 21 de setembro.
né? A gente planta em novembro, porque aí a chuva está garantida até março. Então, essa estiagem, ela existe também para a lavoura. Então, a lavoura, a terra estava exposta, a terra estava nu, esperando as chuvas para o plantio, veio uma frente fria e provocou aquele desastre. Ribeirão Preto teve, em 6 de setembro de 2021, a pior qualidade do ar do interior de São Paulo, uma das piores do Brasil. Então, se você me pergunta como é que está o meio ambiente em Ribeirão, tá assim. Eu pedi para o prefeito... contei a história do parque em frente à minha casa. Pois é, eu pedi... O Parque da Pedreira está completamente abandonado. É isso. Sem iluminação, sem nada. O programa Ribeirão Menos 3 Graus, junto com mais 14 entidades, o Arborecer, várias entidades, pedimos 4 milhões para o plano plurianual de arborização, plantar árvore. O prefeito vetou, mas não colocou nada para substituir. Quem salvou a lavoura um pouquinho, não é na lavoura, mas é nas escolas, foi a Secretaria da Educação, que destinou 5 milhões de reais para arborizar as escolas. O programa Ribeirão Menos 3 Graus, que eu quero também que quem está nos acompanhando assista, ele foi lançado pelo nosso mandato. Nós temos uma arquiteta urbanista, a Carla Roxo, que é especialista na área e trouxe da Austrália esse plano bem sucedido. São 20 soluções. A 12ª, a Secretaria da Educação abraçou e está promovendo a arborização das escolas, combinado com um excelente programa de letramento climático promovido pelo Escritório de Sustentabilidade da nossa USP aqui. Uma iniciativa brilhante da sociedade civil unida ao poder público, trazendo algo de bom. Mas, de modo geral, nós temos em Ribeirão Preto uma média que atende à recomendação da ONU por conta da Mata de Santa Teresa, da USP e do Morro de São Bento. A Mata de Santa Teresa. Mas a distribuição é péssima. A Mata de Santa Teresa que passou por uma poda perdeu 60% drástica, naquele incêndio de 2014. Um crime ambiental, né? Tem... Então, o inquérito diz, né? O inquérito diz que foi um culto. Eu duvido. Eu acho que aquilo foi plantado. Claro, não dá. Desculpa, não dá. Eu duvido. E outra, você falasse desse menos 3 graus aí. É um programa que... Veio da Austrália, você disse? Exato, a Carla Roxo, nossa assessora, ela morou na Austrália e em Melbourne, ela levou adiante, ela participou da execução desse programa e eles conseguiram lá. A meta era reduzir 2 graus e eles conseguiram isso num programa de arborização urbana implementado. A prefeitura acaba de assinar, a prefeitura de Ribeirão Preto agora, ela acaba de assinar um convênio com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, dirigida por um ambientalista muito experiente, que é o Daniel Caixe. A prefeitura deu um passo acertado. O programa Ribeirão Menos 3 Graus, nós lançamos, foi no Palace o lançamento, os ambientalistas foram, a Associação Ecológica Pau Brasil foi, o Arborecer foi, o programa Ribeirão Menos 3 Graus foi lançado, mas ele foi abraçado pela sociedade civil. O Fórum de Inovações Urbanas são arquitetos e urbanistas que abraçaram esse programa e estão levando adiante. Zé, se você vê no detalhe, se a prefeitura pagasse para fazer o trabalho que esses meninos e meninas fizeram, custaria milhões. É um programa que o prefeito deveria abraçar na sua integridade e não só a Secretaria da Educação. Se Ribeirão conseguir colocar em prática o Ribeirão Menos 3 Graus, que não tem obstáculos insuperáveis, tá? Não. São 20 obstáculos com 20 soluções plenamente realizáveis. A prefeitura deveria abraçar como um todo. Estamos defendendo isso, Zé. E estamos indo além. Eu propus para o Sindicato Rural, que está propondo para o Senar, que é do Sistema S. Pouca gente sabe que tem o Senar, mas está lá na Avenida Brasil. E fui muito bem recebido pela gerência lá. Eles vão nos ajudar. O presidente do Sebrae, o Tirso Meirelles, também está ajudando a fazer esse trabalho, que é criar um curso de podas em Ribeirão. A lei do vereador Marcos Papa, a minha lei, ela diz que só pode fazer poda em Ribeirão quem passa por um curso de podas. Não é o que nós assistimos, né? A Secretaria de Meio Ambiente faz um curso de um dia, mas não é suficiente. O que a gente assiste pela cidade? A CPFL destroçando árvore, mutilando árvore, cometendo crime ambiental. O promotor Vanderlei está na iminência de marcar uma reunião entre todos nós, bombeiro, polícia militar, CPFL, todo mundo que faz poda em Ribeirão, porque precisa pôr ordem na casa. Tá uma bagunça.
Cada um poda a árvore aqui como quiser, cada um tira a árvore como quiser. A prefeitura ainda não tem um sistema de satélite, como tem São José dos Campos. Ah, mas São José dos Campos é muito rico. Um pouco mais que a gente. O nosso PIB é 34 bi, o deles é 38. Empatou. A arrecadação deles é menor que a nossa. Eles fazem mais com menos lá. Eles estão arrecadando menos e fazendo mais, né? Eles têm um satélite. O cara desmatou uma área para aumentar a indústria, para fazer qualquer coisa, o satélite pega na hora. Aliás, como pega na hora o que está acontecendo na Amazônia, sim. Lógico. Pega na hora, porque o Brasil tinha até 2004 o PRODES. O PRODES é um sistema anual. Não, precisa ser na hora para pegar o delinquente. Os aviões da aeronáutica, os helicópteros da aeronáutica tem que pegar na hora. Os pátios do exército têm que armazenar as madeiras apreendidas e elas serem leiloadas para o fundo do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio, o Fundo Nacional do Meio, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem o Fundo do Meio Ambiente, para ação de mitigar esses impactos. Sem dúvida. Tá? Não adianta mentir nos fóruns internacionais, é uma infantilidade. Os caras também têm satélite. Sabe, o satélite nosso, o INPE, é melhor que o dos outros, mas eles também têm. Você está falando em satélite diariamente no programa da manhã, no Tati Repórter, você já nos deu a honra de participar. Consultada a Secretaria como é que chama? Secretaria do Bem-Estar, ela não tem um censo da população de rua. Ela não tem o número exato de quantas favelas existem em Ribeirão Preto, que eles chamam de comunidade. E que nem chegam a ser favelas. Sim. São barracos pessimamente construídos e que expõem a família, a dignidade humana, essa coisa toda, né? Se a gente for levar isso para outro lado, para a causa animal, não há em Ribeirão Preto também um censo de quantos animais somos, quantos animais nós temos nas ruas, quantos animais tem dentro de cada casa, onde se encontra, sabe, a gente tem que contar com benevolência da Cristina, que vem aqui uma vez por semana, uma vez por quinzena, nem sei, que ficam choramingando e esperando a ajuda de alguém. Esse final de semana, lamentavelmente, tivemos um caso extremamente doloroso para a causa animal. Sim. Né? Um casal, obviamente que destemperado, ouso dizer, sem mesmo conhecer, não conheço pessoalmente, mas conheço o tipo de gente dessa espécie, do que é capaz. Um animal matou a pauladas o próprio cachorro, né? E uma das causas que você defende é exatamente a causa animal. O que você pretende em Ribeirão Preto com isso? Objetivamente, Ribeirão Preto precisa de um amplo programa de castração de animais de rua, e não tem. Barretos é exemplo, Santa Rosa de Viterbo é exemplo, Ribeirão Preto é um péssimo exemplo. Felizmente, hoje temos alguém qualificada. A Daniela é alguém qualificada, que está à frente da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, da divisão agora, né, de Bem-Estar Animal. Ela é muito qualificada, mas ela precisa de recurso. Eu estou mandando um pouquinho, o governador Rodrigo Garcia destinou 150 mil reais para a gente fazer castração, mas a prefeitura precisa de um amplo programa, um programa de convênio com as clínicas, com as faculdades. Então nós vamos assistir cenas como essa. Não sei se você se lembra da CPI da eutanásia, que eu presidi, cujo inquérito ainda não chegou ao final. Eu discordo do Ministério Público, do parecer que fez, de que os veterinários irresponsáveis que estavam lá, né? Imagina, de cada 10 animais que davam entrada na coordenadoria, 9 eram eutanasiados no mesmo dia. Então ali era centro de extermínio de animais, não era centro de bem-estar de animais, né? Então, a Andréa Bombonato, da Focinhos S.A., o pessoal da Resgatinhos, são várias ONGs que tem em Ribeirão Preto. A AVA, que você falou, estima acima de 10 mil animais de rua em Ribeirão Preto. Uma gatinha pare uma ninhada a cada 4 meses, uma cadelinha a cada 6 meses. Então, é exponencial o crescimento dessa população de animais de rua. O sofrimento dos animais é uma consequência que poderia ser evitada. O maltrato que vem das ruas. Os maus tratos, essas fezes nas ruas, indo para as galerias pluviais e para os nossos cursos d'água, né, levando doença ao nosso ecossistema urbano. Ribeirão Preto, 99,7% da população mora na área urbana. Então, a política de bem-estar animal em Ribeirão Preto também deixa muito a desejar,
principalmente por essa questão. Ribeirão Preto não tem e precisa enfrentar. Será uma decisão política seríssima. Ter a questão da castração de animais de rua, porque você tem uma estabilidade da população e depois um declínio dessa população de animais em situação de rua. E você ter combinado com isso um programa de adoção mais eficiente também. Quem faz isso hoje são as ONGs. São ativistas, são cuidadores, são protetores, são heróis anônimos que estão aí fazendo o que o poder público não faz. Você fala em ativista, numa época dessa é até perigoso. A gente viu o que está acontecendo na Amazônia. Meu pai. Eu tive o prazer de estar entrevistando o secretário estadual da Cultura, que é um jornalista, muito amigo meu, o Sérgio Sá Leitão, trabalhou na Veja. Sabe o que faz, trabalhou na Veja há muito tempo, é alguém extremamente capacitado para a área cultural, e para que pouca gente sabe, adora música lírica, canta muito bem. Uma referência. De forma bem amadora, mas canta muito bem. Eu entrevistei ele por esse microfone que você está aí e ele me disse uma coisa ontem. Eu cobrei dele, poxa, tivemos virada cultural só na capital e no interior. Ele falou, bom, deixa eu te colocar para aqui. Lá na capital foi feita com recursos da capital, com recursos do município de São Paulo. Obviamente que eu me retratei, pedi desculpa, má informação minha. Falei, mas e o interior? De qualquer forma, e o interior, nós não vamos ter? Ele falou, vamos. Já acabamos de selecionar e 22 cidades do estado de São Paulo vão receber o benefício da virada cultural. E eu, muito inocentemente, até para fazer uma pergunta e depois me posicionar, a Monize sabe bem como é que é, para tentar arrancar quem é que vem, 3, 4, 5 atrações para Ribeirão Preto, falei, 22 cidades, obviamente que Ribeirão Preto está presente, sede de região administrativa. Ele falou, não, o projeto de Ribeirão não foi aprovado. Meu pai. Sabia? Vai ter virada cultural no estado todo de São Paulo, em 22 cidades, e nenhuma delas chama-se Ribeirão Preto. Bom, Zé, o que eu posso te falar disso é que eu afirmo que Ribeirão Preto tem uma secretária da Cultura muito qualificada. Ontem eu disse isso aqui, eu tenho a honra e o orgulho de ser amiga, mas acho incompetente. Tenho orgulho e honra de ser amigo do Pedro Leão, acho incompetente. Ponto. Eu não posso ficar defendendo quando vejo barbaridades como essa. O que eu ia dizer, Ribeirão Preto temos uma secretária qualificada. O problema não é na Secretaria da Cultura, eu posso garantir isso. O problema isso deve ter sido uma decisão de governo. De onde vem o dinheiro? Isso deve ter sido uma decisão de governo da Secretaria da Secretaria da Cultura, não é. E é onde eu pontuo uma crítica dos 46 milhões, dos 56 milhões, perdão, que a nossa CPI, a CPI do DAERP, trouxe de volta através da Operação Sevandija. Por que através? Porque as denúncias partiram do meu gabinete. Os 71 milhões do acordo com o Ministério Público, com a Egea, essa gigante do saneamento que comprou a SEDAI lá no Rio de Janeiro, é essa empresa que ganhou a licitação em Ribeirão Preto. Não foi fácil, né, trazer esses executivos para vir para Ribeirão Preto, não confessaram para mim, mas se ajoelharam na frente do promotor e confessaram tudo o que eu afirmei, Zé. Tudo o que eu afirmei, tudo tá lá nas atas da nossa CPI. Eles tiveram uma licitação direcionada para eles, superfaturada, deu muito trabalho trazer esse dinheiro de volta. Aí eu te pergunto, cadê? Por que a prefeitura não pegou para fazer o que não está sendo feito? Você falou de praças no apagão. Você tem o Museu do Café fechado, Museu Histórico fechado. Você tem praças que precisam ser recuperadas. Você tem posto de saúde do Heitor Rigon que eu visitei em fevereiro, para mostrar que a calha estava entupida desde novembro. E em abril, maio, o teto caiu, felizmente não na cabeça de ninguém. Então, se nós temos postos de saúde precisando de reforma, se nós temos praças precisando ser reformadas e iluminadas, tem rua na Vila Tibério que está esburacada há mais de 10 anos. O Museu do Café fechado, repeti, o Teatro de Arena precisando ser reformado. Esses 56 milhões foi um extra, caiu no colo, veio de presente não, porque foi muita luta, mas não estava no orçamento. Todas as despesas correntes da prefeitura estavam no orçamento. Nós aprovamos na Câmara. 56 milhões veio a mais. Poxa, se veio a mais, atende o povo. Bater no peito e falar que o caixa está no azul, mas o povo desatendido, não tem valor.
Por exemplo, será que foi isso que faltou para a virada cultural? Não conversei com a Isabela, estou recebendo essa notícia de você agora. Não, eu recebi informações de pessoas e obviamente o que disse tanto da Isabela quanto do Pedro Leão, que é subsecretário, exatamente para provocá-los, para dizer que eles foram pedir amém na prefeitura, foram ao vice-gabinete da prefeitura, não é o vice-prefeito, não, no gabinete qualquer lá da prefeitura. Não tem dinheiro, não tem contrapartida, não vamos montar palanque, não vamos contratar. Tá errado, eu provo que tem dinheiro, provo. Lógico que tem 56 milhões, foi em dinheiro vivo que caiu no caixa do DAERP. E tudo estava no orçamento, tá? Tudo estava no orçamento, nós votamos o orçamento na Câmara. Então tinha dinheiro sim. A ex-prefeita não fez a virada cultural em Ribeirão, porque naquela eleição em 2012, o Duarte Nogueira era adversário dela e o governador era Geraldo Alckmin. Exato. Então ela não fez a virada cultural, o movimento de cultura independente, do qual inclusive a Isabela fazia parte, nós fizemos a virada cultural independente, o Se Vira Ribeirão. Eu lembro. Que foi um sucesso. Mas diante daquela circunstância, a ex-prefeita teve uma atitude eleitoreira mesquinha de não querer fazer a virada cultural que beneficiaria, na leitura dela, o candidato Duarte Nogueira. Mas era para beneficiar o povo. Então nós fizemos a virada cultural, os artistas, mais de 200 artistas, produtores culturais, fomos para o Teatro de Arena, fizemos a virada cultural independente, o Se Vira Ribeirão. Vamos supor que você... Agora a situação é outra, que dinheiro tinha. Lógico que não, tinha e tem, tá cheio de dinheiro. O próprio Afonso Reis Duarte, que é o secretário das Finanças da Fazenda de Ribeirão Preto, diz que os cofres estão abarrotados, tem dinheiro. Não faz porque não quer. Quantos empréstimos vocês aprovaram na Câmara do prefeito Duarte? Muitos. O nível de endividamento da prefeitura em termos percentuais, ele é saudável. Porque a nossa arrecadação cresceu, a gente está arrecadando mais do povo, mais da população, mas o volume cresceu bastante, ou seja, tem que atender o povo. Não, mas não tem a menor dúvida. É isso que tem que fazer. É lógico que ele está esperando uma época mais apropriada eleitoralmente, o que é uma tremenda de uma jogada errada, né, para não falar outra coisa. Se você muda para uma rua escura, você é capaz de você tem 10 vizinhos do lado direito, 10 do lado esquerdo e 10 na frente. Você é capaz de pedir uma iluminação apenas para sua casa, não? Poxa vida, não, né? Não, né? Não. Você já viu o Ribeirão Preto pensar como sede de região administrativa? Me fala quando e onde. O caso do transporte, eu vou te aplaudir. O caso do transporte público que não está fazendo isso, eu estou tomando a iniciativa de fazer, já solicitei ao governador Rodrigo Garcia uma audiência na Secretaria de Transportes, porque a região está sofrendo com o transporte coletivo de maneira que não dá para tolerar. Eu estou dando um exemplo de que não pensa como sede de região metropolitana. Vou adiante. O consórcio de municípios da Alta Mogiana não são os mesmos municípios, mas muitos são coincidentes com os da região metropolitana. Está construindo um consórcio bilionário pro lixo, pro resíduo. E eu não estou vendo a prefeitura publicar o que está fazendo. Tive que construir uma comissão especial de estudos para trazer o pessoal da prefeitura. Não me trouxeram informações. Zé, eu vou repetir o que eu disse aqui na Tati outro dia. Eu não quero fazer o que eu fiz em 2013. Parar uma concorrência bilionária à parceria público-privada do lixo. Mas se continuar escondendo informação, eu vou fazer a mesma coisa. E pode ser uma concorrência de 4 bi como aquela, pode ser uma de 40 bi, pode ser o que for. Pode ter o grupo econômico o que quiser na frente. Pode ter o cacique político o que quiser na minha frente. Se não mostrar os números, se não falar o que está fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. Papa, vamos falar só para encerrar, nós já estamos aí com quase 1 hora de conversa já. Você é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Exato. Com qual proposta para a região de Ribeirão Preto? Levar para Brasília, defender os interesses da região como um todo. Você vê que essas práticas de mandato parlamentar, elas beneficiam Ribeirão Preto. Ribeirão Preto hoje é livre de uma organização criminosa, nós estamos reconstruindo a cidade. As nossas denúncias viraram inquérito, viraram processos que afastaram políticos, prenderam políticos. Brasília precisa disso, Zé. Brasília precisa disso, porque lá a complacência com o ouro, né, a complacência com os cargos, a complacência com as estatais continua péssimo. Nós precisamos desse nível de qualificação
e de ação contundente para que político, eu falo quem precisa de torcida é time, político não, político tem que ter cobrança. Time que precisa de torcida, essa história de torcer pro A e pro B, é ladrão, mas é de direita, é ladrão, mas é de esquerda. Ladrão é ladrão. Não tem essa conversa. Não tem. Então ladrão é ladrão, Brasília precisa disso. Mas você sabe bem o que você vai encontrar por lá, ser eleito, né? Não é diferente daqui, é um andar de cima, eu concordo. Mas diziam isso quando eu assumi, quando eu comecei a enfrentar. Papa, você tá exagerando, chamando de organização criminosa. As mesmas pessoas vieram me dizer que eu tinha até amenizado as críticas, quando tudo veio à tona, no dia 1º de setembro de 2016, na bem-vinda Operação Sevandija. Um agradecimento especial sempre ao Dr. Edson, da Polícia Federal, Dr. Romanelli, do GAECO, que são autoridades do meu maior respeito e trabalhamos juntos nessa operação, muitas vezes nos bastidores. Brasília precisa da mesma coisa. Então nós temos que ter um gabinete qualificado, nós temos que ter essa disposição da independência para fiscalizar. O Brasil é um país maravilhoso, né? Essa lógica de deixar a Amazônia ser tomada pelo narcotráfico, por garimpo ilegal, clandestino, por pescador predatório, não tem nada a ver. É uma lógica da década de 70 e olhe lá. Hoje está mais do que provado que a floresta de pé preserva as nossas riquezas. E mais, o Brasil é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. E somos uma potência hídrica por causa da Amazônia e do Pantanal. Se tirar esse diferencial competitivo nosso, que é a chuva de graça, nós poderemos perder até isso no Brasil. Eu quero estar em Brasília para ver isso. Tomara, faço votos. Aliás, faço votos para que todos em Ribeirão Preto, né, quem for daqui, que saia bem nessas eleições, não tem a menor dúvida. Para nós vai ser muito melhor, até porque estamos muito mal representados em termos de números, em termos de volume, né? Parece que a visão é outra. Quero te agradecer bastante, Papo, muito obrigado, tá? E até uma próxima. Eu te agradeço, Kevenato, a oportunidade de estar aqui estudando, falando em profundidade de assuntos que dizem respeito à vida de todos nós. Aliás, eu nem esperava um papo diferente. Eu estou conversando com um Papa que é um ativista espírita. Além de ser Papa, é espírita. Estou à disposição, Zé. Obrigado demais. Obrigadão. Grande abraço para você. E para você de casa também, um grande abraço. Nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer hora, a qualquer momento. Até lá. O que foi, amigo? Olhou todo. Como assim? Não foi eu, não. Amigo, ela falou que não foi ela, entendeu? Tudo molhado, olha. Não, deve ter sido o carrinho. Me desculpa, me desculpa. Qual foi? Você vai ficar olhando pra minha esposa mesmo? Tá querendo arrumar problema comigo, rapaz? Tô olhando pra ela não, cara. Tá de boa lá, ela me molhou todo. Melhor você se orientar. Mas no que você fizer, minha paciência vai acabar com você. Você se coloca no seu lugar, meu. Entendeu? Vou voltar aqui de novo, meu. A coisa vai ficar ruim pra você, beleza? Boa tarde, qual o pedido de vocês? A gente vai querer uma porção, né? Pode ser uma porção de calabresa, você vai querer batata também. Pode ser então uma porção de calabresa e uma porção de batata. Traz uma cerveja também, por favor. Só isso?